Do Jornal do Piauí, a doutora Clotildes Carvalho, que nós convidamos para vir conversar conosco sobre esta manifestação que já vem acontecendo desde os primeiros dias deste ano de 2012 e o papel do Ministério Público dentro desse contexto, já que a doutora Clotildes foi designada para fazer um acompanhamento deste caso mais de perto. Doutora, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui. Lamentavelmente, nessa função que eu digo, que não fica feliz porque está cuidando para efetivamente efetuar prisões. Esta vai fazer o papel. O papel do Ministério Público. Por quê? Porque a família é que sofre, a mãe de filhos, eles vão para lá, muitas vezes, são estudantes. Às vezes não são estudantes. Alguns dos que foram presos nem são estudantes. Doutora, já foram presos quantos? A senhora tem essa informação? Não, foram presos 7, 2 eram menores, 5 já foram realmente foram postos em liberdade através da concessão de fiança, e a fiança foi um tanto alta. Acredito que alguns, nem sei como conseguiram esses recursos. Os recursos para tal, mas a lei ampara e assim se faz a lei. Assim como se prende e realmente se coloca em liberdade. Só que a polícia, a Polícia Civil, tanto com a Polícia Militar, está mantendo a estratégia, porque, veja bem, se existem reivindicações a fazer, vocês estão fazendo reivindicações, e que tem negociação ou não, essa questão se tange a outra esfera. Mas, a partir do momento que você se reúne, que é livre, tá? A Constituição Federal assegura qualquer pessoa a fazer reuniões, associações, evidentemente, desde que atenda também a própria Constituição Federal, proíbe quando a própria lei, também a lei ordinária, diz que você não pode cometer delitos, e o Código Penal trata, é claro. Se você comete um dano ao patrimônio e acompanhar deste dano de medidas outras que seja através de lesões corporais, como foi ontem, ocorreu, eles tentaram incendiar um ônibus e apedrejar o ônibus, eu vi a fita, e este ônibus, inclusive, tinha uma pessoa que ela foi alvejada com uma pedra no rosto, e essa pessoa foi para uns hospitais. Doutora, quer dizer, nesse momento que se faz a avaliação mesmo mais, vamos dizer assim, equilibrada que se faz, é se chegar à conclusão do que é manifestação, não é isso? E o que é vandalismo, o que é exagero, o que é baderna. E essa é uma linha muito tênue, né? Quer dizer, é preciso haver controle disso, porque é muito próximo realmente disso. Eu queria mostrar imagens para quem está com de casa agora, também, doutora Clotildes, para a gente poder fazer aqui uma avaliação. Inclusive quem é favorável ao movimento, a gente sabe que tem muita gente aí que é favorável, que defende, né, mesmo não participando. Mas é preciso a gente avaliar o que é movimento, o que é legítimo, né, aquilo que é de direito previsto na Constituição e o que é exagero. Aquele que ultrapassa os limites. Que ultrapassa os limites. Né? E essas são imagens aí que foram colhidas por nossas equipes, onde a gente pode, então, daí fazer realmente uma avaliação. Olha aí, as pessoas que estão vindo do trabalho em seus veículos... Não podem chegar até suas casas. Não conseguem chegar. Eles estão impedindo o direito do transporte, seja ele público ou privado. E eu mesmo fui vítima, eu cheguei até ali o DR, na Avenida Frei Serafim, quando ele me empurrou assim o carro, né? Com as mãos e tentou sentar no capô, mas eu não permiti que ele sentasse. Ele queria, eu disse, não, aqui não passa. Eu digo, tá bom, eu tive que obedecer. Então, veja bem, quando no Estado Democrático de Direito, as coisas não podem agir dessa forma. E tem que ter um freio inibitório para que possa agir. E só que quem pode agir são as polícias, são o Ministério Público, já no segundo tempo, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E hoje, em reunião com o secretário de Segurança e o comandante da Polícia, o comandante-geral, com o coronel Albuquerque, o representante da RONE, enfim, do policiamento do Detran, foi traçado algumas estratégias. Então, veja bem. Que vão ser colocadas em prática. Vão ser colocadas em prática. Que eles possam se manifestar, mas sem estes atos de vandalismo, de danificar patrimônio, de cometer crimes de lesões corporais, porque a lei não permite. Bom, doutora, há informações também até de que alguns estavam consumindo bebida alcoólica. Só tem esse tipo de informação? Não tem. Os que foram presos, eles foram presos com estilingue, foram presos com álcool, né? Era cachaça, foi apreendido lá cachaça com eles. Cachaça mesmo, álcool. Cachaça não é só cerveja, não. E também esses que eles colocam na cabeça, olha, tá passando. Sim. Eles colocam, uns é de meia mesmo. Escondem o rosto, né? Escondem o rosto. O outro
a própria camisa amarra atrás. Aham. Então, para não seja identificado através de câmeras de filmagem que a polícia, porventura, tenha, ou outro filme, que também até tem jornalistas que filmam, outras pessoas de algum passam a filmar. Então, são pessoas que eles estão aí, olha. A gente sabe que tem os estudantes que estão reivindicando alguma coisa, mas sabe também, olha aí, como é que se portam dessa forma, né? Afrontando a ordem pública, afrontando o poder público, afrontando a polícia. Eles ontem jogaram pedra na polícia. Eles atearam pedra na polícia, jogaram também. Quando a polícia se manifestou com aquele gás, é porque eles já haviam sido com muita pedra, porque eu estava na esquina do Banco do Brasil, presenciei, da frente a mesma viu, presenciei quando, antes que os policiais colocassem o gás lá, eles atearam pedra nos policiais. O Ministério Público vai agir em parceria com os demais órgãos de segurança. Mas qual será o papel do Ministério Público? O papel do Ministério Público seria pedir a conversão das prisões, caso em flagrante provisórias, e representar para tal, ou na deflagração da ação penal, quando já o instruído inquérito policial, com todas as provas, inclusive com laudos. Agora, é um movimento que a gente não ouve. Aí está a imagem de um ônibus, esse agora, recentemente, há 2, 3 dias, um ônibus que foi queimado. É o incêndio, inclusive no próprio Código Penal ele prevê o incêndio também. As penas são poucas, varia de 3 a 6 anos, mas é um dano a um patrimônio. E este patrimônio aí, veja bem, quando ela é concessão ao serviço público, ela deixa de ser o particular, porque ela há um interesse público. Claro, é privado, mas é de interesse público. O transporte do passageiro. Está servindo a população. Né? E o mesmo trato que tem que ser dado ao particular é dado a eles. Agora, doutora, como é que vai se fazer para se diferenciar entre quem é realmente manifestante, que está querendo um movimento ordeiro, daqueles que estão se aproveitando do movimento? A polícia identifica facilmente. A polícia, olha, o Coronel Albuquerque, que é o comandante do policiamento da capital, o Coronel Rubens o designou. Mantém com a Coronel Júlia, com o pessoal que é representante do Rony, do GAT, eles possuem instrumentos para viabilizar e para identificar. Porque lá na reunião foi dito, tem que ser conduta individual. A pena não parte da pessoa do criminoso. Ninguém poderá denunciar coletivamente, sem identificar os verdadeiros culpados. Então lá possuem filmagem, eles possuem pessoas também dentro do movimento que vão identificar os verdadeiros culpados, porque cada movimento desse, eles se aglomeram de forma que tem pessoas boas, pessoas ruins. Inclusive, eu tomei conhecimento que nesse movimento tem ex-presidiários, muitos. Ex-presidiários aí? Ex-presidiários, vários, portando esse estilingue, portando inclusive armas, Olha essa cena, olha. Então, veja bem, você deve dar um patrimônio, chutar veículos. Uma pessoa que vai passando, não tem nada a ver. Pois é. Então, veja bem. Vai indo lá. O seu patrimônio fica, infelizmente, foi só um chute. Vai cobrar de quem, não é essa pessoa? Não tem do como. poder público não pode, porque o poder público também está sendo aumento, ele está sendo lesado. E aí, assim, as estratégias a ser definidas pela municipalidade é uma história. E aqui nós estamos tratando do crime. Esse movimento tornou-se criminoso e de forma organizada, eles estão se organizando. É como se fosse um crime organizado. Sei. Dentro de um movimento que inicialmente era considerado estudantil. E como eles estão utilizando que mecanismos para se organizar, doutora Clotilde? São as redes sociais? Eles usam redes sociais, eles usam a comunicação, inclusive através de carros de sons, que ficam ligados em frente a algumas repartições públicas e que não é permitido perturbação do sossego, ferindo a lei do silêncio. Eles usam, para não ser identificado, alguns veículos, eles colocam uns tecidos, pano, pintam, para identificar as placas, porque com a placa o Detran facilmente vai identificar o condutor daquele veículo, ou o proprietário, evidentemente. Enfim, eles usam de estratégia, só que a polícia também possui, por sua vez, aí é que o Estado não pode fracassar, o Estado de Direito não pode fracassar. Quando eles, até é justo uma reivindicação, é justa a associação, é livre a manifestação, mas dentro dos limites legais. Doutora, esse movimento não tem assim uma liderança oficial, por exemplo, uma instituição que esteja à frente. Como é que se pode... Não, tem várias instituições à frente, várias. Estão, não é? Nós temos, inclusive, alguns sindicatos que já foram identificados. Mas, até então, nós não podemos dizer que sindicato A, B ou C cometeu o crime. Até porque o sindicato não pode ser sujeito passivo desse delito, porque tem que ser individualizada a conduta. A não ser que fosse nos casos de crimes contra a ordem tributária ou ambientais. Okay. Não no caso. Mas nós identificamos. Agora, se o presidente do sindicato estiver liderando o movimento,
estiver instigando, conduzindo, ele poderá responder. Ele não é imune, aí é que eu quero dizer, ele não é imune. Ele pode ser imune nas leis trabalhistas, para não trabalhar, para ficar à disposição. Mas fugindo da lei penal, ele não poderá ser imune. Aliás, ninguém está imune, nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém está acima da lei. Acima da lei. Nós temos que cumpri-la. O Leônidas, do Renascença, pergunta: doutora, essa participação do Ministério Público não é um cerceamento da liberdade de expressão e luta pelos direitos? Não, eu respondo a ele, Leônidas, que não é um cerceamento. Até porque lá a Constituição Federal assegura. Mas tudo que você vai fazer tem que obedecer aos limites legais. E a partir do momento que você danifica patrimônio, que você cerceia o direito de liberdade, que você danifica pessoas, que você comete crime de lesão corporal, você sim terá que ser punido. O Henrique do Monte Castelo diz: a senhora irá punir os policiais também que agrediram os estudantes? A senhora vai respeitar os princípios de promotor natural? O princípio do promotor natural, eu quero lhe dizer que não está ferindo, porque eu estou designada, sou coordenadora criminal do núcleo da promotoria da capital e não estou ferindo a nenhum princípio do promotor natural. Até porque, caso qualquer ação que seja distribuída ao promotor natural, evidentemente que não só eu que vou respeitar, porque se eu desrespeitar, a corregedoria vai me corrigir e minha chefe não vai permitir, nem eu, como promotora, que eu possuo ética nesse momento. Com relação aos policiais militares... Policiais militares, existe uma promotoria e uma corregedoria. A promotoria da 9ª Vara Criminal, que aprecia estes atos, caso os policiais venham infringir. E existe uma corregedoria local lá também, que poderá apurar infrações, caso sejam administrativas, e que também o comandante não vai permitir. As estratégicas elencadas, eu quero dizer aqui a toda a sociedade que todo mundo na rua diz, os vândalos, mas as pessoas não falam que os vândalos poderiam ser presos, que os vândalos podem ficar impunes. Então, aqueles que poderão participar de movimento, mas pacificamente, não ferindo e deixando, inviabilizando ruas, fechando rua como foi ontem, as pessoas não podem mais transitar na cidade. Ontem tinha veículo dando ré na frente da Serafim. Não, uma senhora passou mal em cima da ponte. Ela tem 72 anos de idade. Ela é uma senhora, ela ficou tão tremendo lá na hora que teve que ligar para um parente. Essa pessoa, ela está sofrendo o quê? Sofrendo as consequências. Tem pessoas doentes que ontem tinha uma ambulância que ela não teve condição de se deslocar. Então, veja bem, são crimes que estão ocorrendo dia a dia e que o Estado do Piauí, no caso aqui, ele não poderá... Olha, o governador está dando um apoio a quê? A Polícia Militar, a pessoa do seu comandante e o secretário. E, por sua vez, as autoridades legalmente constituídas são responsáveis. Eu me sinto responsável, sim, no meu papel. Eu sou coordenadora criminal da capital. E eu lamento que a pessoa faça uma pergunta dessa e não sabe o que é que a promotora de justiça, o que é o papel dela e qual é a função que ela exerce. A função de uma promotora. Que eu não sou arbitrária de usar a competência, as atribuições do colega meu, que no caso do Fernando, o doutor Fernando cuida, sim, da parte civil, que é a parte lá dos feitos da Fazenda Pública. Ele é promotor titular. Doutora, a Vera Lúcia pergunta: no caso dos ônibus que foram queimados, qual é o tipo de punição e qual é o tipo de crime ali? No crime da parte penal, é o dano qualificado, que foi a inutilização de um patrimônio. E no caso civil, ele poderá sim reivindicar. Agora, eu não sei se a pessoa que queimou possui suficientemente bens para ter que ressarcir. E como é que dá para responsabilizar alguém naquele caso? Porque se tiver individualizado as condutas, certo, né? No caso, ele não poderá entrar contra o sindicato, contra a A, B ou C, porque fica difícil até para o magistrado ao julgar. Ele poderá tornar a ilegitimidade de parte, achar que não foi possível aquela ação seguir em frente. Mas isso eu estou falando em tese. Eu não sei porque não existe o caso concreto. Bom, doutora, no que se refere ao dia de hoje, o andar desta carruagem, qual seria a orientação que a senhora daria nesse momento? A senhora, com a experiência que tem, com a responsabilidade que tem a partir de agora, qual é a orientação que a senhora dá aos manifestantes, principalmente aqueles que estão bem intencionados? Não, porque tem pessoas lá que são pessoas pacíficas, que são estudantes, eu já percebi até na filmagem que eu recebi, eles são ordeiros, eles permanecem reivindicando, eu não sei bem os interesses, mas sei que lá estão. Quanto a essas pessoas que lá estão tranquilas, que são realmente estudantes, que permaneçam. Contra os outros, quero lhe dizer que eles não terão o beneplácito da lei. Eles serão, sim, punidos caso sejam identificados.